mente ao Senhor agora. Querido, o Senhor, Ele só entra se você permitir. Ele faz na medida do quanto você permite, do quanto você chama por Ele. Então você agora tem uma oportunidade incrível, poderosa, de chamar por Ele, de dizer para Ele: Pai, faz mais na minha vida, derrama mais, traz mais revelação, traz mais luz. Esse momento é o momento que você pode render o seu coração, render a sua mente, render tudo que você tem, que você é a Ele. Deixar que Ele se revele a você de uma maneira mais profunda. Deixar que Ele entre naqueles lugares da sua alma que nem mesmo você sabe, nem mesmo você conhece, mas Ele sabe aonde Ele precisa entrar, Ele sabe onde Ele precisa tocar. E Ele sabe qual é o destino profético que Ele tem para a sua vida e que Ele tem para esta igreja. E, queridos, o que o Senhor quer fazer hoje é liberar sobre o seu coração, sobre a sua mente, uma abertura espiritual, para que você veja com os olhos dele o destino profético e o lugar onde você está posicionado. O Senhor te posicionou aqui neste lugar. O Senhor tem um destino e um propósito para a sua vida. O Senhor tem um destino e um propósito para esta igreja. E em nome de Jesus Cristo, que os seus olhos espirituais se abram, que os seus ouvidos se abram, que você receba aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossos Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. O tema, pastor Júlio me falou que o tema deste final de semana poderoso, né, é a igreja movendo-se no Espírito. Amém? Nós vamos ler a história de um homem. Nós vamos ver os movimentos que esse homem fez e nós vamos aprender algumas coisas com ele sobre mover-se no Espírito. Então vamos ler aí a partir do versículo 1, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, tomou Ló, filho de seu irmão, tomou toda a fazenda que haviam adquirido, tomou as pessoas que lhe acresceram em Harã. Saíram em direção à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. E Abraão passou pelo lugar de Siquém até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam na terra, e o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda em Betel e ficou ao ocidente. Ai, ficou ao oriente. Ali edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Vamos sentar? Queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre movimento, sobre mover-se. Mover-se ao som da voz de Deus. Mover-se na
direção que o Espírito nos leva, na direção que Ele nos conduz. E nós vimos aqui que Abraão é um homem assim que ele esteve em muitos movimentos na sua vida. O primeiro movimento de Abraão começou quando ele ouve uma palavra de Deus, não é? E Deus dá para ele o quê? Deus dá para ele uma direção. O Senhor fala algo com Abraão. O Senhor diz para ele assim: sai da sua terra, sai desse lugar aí de onde você está. Queridos, uma coisa que me chama muita atenção em Abraão, e se você observar em todos os encontros, praticamente todos os encontros decisivos que ele tem com Deus, Abraão ele é muito responsivo e ele é muito pronto em dizer sim e em agir. Então o Senhor diz para ele: sai da tua terra. O Senhor aparece para ele. A gente não sabe qual é o nível do relacionamento que Abraão tinha com Deus naquele exato momento, mas pela trajetória de Abraão a gente percebe que era um início de relacionamento, era um começo, e Deus diz algo para ele e ele prontamente obedece. E queridos, eu fico imaginando assim que o Senhor ele olha lá em cima e ele fica procurando pessoas para quem ele possa dizer algo, sabe? Ele fica procurando. Uma coisa que eu tenho aprendido sobre Deus é que Ele fala muito com quem ouve, muito com quem está disposto a obedecer. Às vezes a gente pergunta, a gente se questiona: poxa, eu ouço as pessoas dizerem que Deus falou, Deus me disse, Deus fez isso na minha vida, e na minha vida Ele não faz. Não sei se já passou isso no seu coração. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria tanto ter essa sensibilidade, eu queria tanto esse contato mais próximo. Sabe uma coisa que eu aprendo com Abraão? Eu queria pedir aos irmãos aí um pouquinho mais de retorno aqui para mim, microfone. Uma coisa que eu aprendo com Abraão, queridos, é uma disponibilidade em ouvir e obedecer prontamente. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu vi isso pela primeira vez com um pastor que eu admiro muito, que é o Bill Johnson. Eu gosto muito de ouvir o Bill Johnson. E ele contando algumas experiências dele, um dia ele estava dizendo que é perceptível que a unção de Deus e a capacitação dele, e o poder dele vem de uma maneira forte e evidente quando ele percebe o coração disposto a obedecer. E quanto mais rápida, quanto mais imediata é essa disposição para obedecer, maior é a liberação, maior é o favor, maior é a graça. E algo que nós aprendemos aqui com Abraão é que Abraão, ele não viveu nessa mesma liberação em que nós estamos, ele não viveu na mesma liberação do Espírito em que nós estamos, porque Abraão estava ali muito antes, até mesmo na época de Abraão não tinha nem a lei de Moisés. Embora ele não tenha, querido, vivido na dispensação que nós temos hoje, porque o que nós temos hoje é surreal, é poderoso. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas ele foi um homem que ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu ouvir. E ele dispôs o coração em obedecer. Mas não só em obedecer, como obedecer prontamente. Eu não sei se você já passou por situações assim, eu já passei, em que você tem uma direção de Deus, você sabe que precisa fazer alguma coisa, só que você vai postergando
postergando, você vai demorando a fazer, você vai enrolando, às vezes você deixa que aquela palavra se perca, sabe? Deus te deu uma palavra, querido, Deus liberou algo sobre a sua vida, Deus te deu um chamado, Deus falou algo com você, e aí você vai postergando aquilo a chegar ao ponto de cair no esquecimento. E depois, muitas vezes, a gente pergunta: por que eu não vejo uma liberação de Deus sobre a minha vida? Por que eu não experimento isso de uma maneira assim tão evidente como eu gostaria tanto? Mas eu quero te fazer a primeira pergunta essa noite. A primeira pergunta é: qual é o foco que você coloca em cada coisa que Deus fala para você? Qual é o foco que você coloca? E qual é a disposição que você tem de obedecer prontamente ao que Deus falou com você? E aqui nós vamos ver que Abraão, quando ele se dispõe, querido, ele não era uma decisão fácil de ser tomada, não era uma decisão simples, não era nada simples. Pegar tudo que ele tinha, pegar a esposa, os servos, as ovelhas, tudo que ele tinha, juntar aquilo tudo, colocar nos seus animais e sair para algum lugar que o Senhor disse para ele: vá para o lugar que eu, me lembra? Te mostrarei. Gente, as esposas aqui, as esposas, levanta a mão aí, as esposas. Quantos maridos fazem isso para a gente quase enlouquece, não é? Fala a verdade. Quantos maridos vêm com aquelas propostas, Deus me falou, e começa a fazer aquelas coisas loucas? Agora você imagina Abraão chegando para a esposa, para os servos, para aquela galera toda que estava com ele. A gente não sabe se era muita gente, se era... Eu acredito que tinha uma quantidade boa ali de gente com ele, porque ele leva todo mundo com ele, tudo que ele tinha adquirido. E era costume da época levar os servos. Então a esposa levava a serva dela, que era dada lá no casamento. E ele falava para ele que a gente vai sair para um lugar. Para onde? Para um lugar. Para um lugar. Imagina aquilo. O que isso significa naquele tempo, um lugar onde havia, era muito arriscado, onde havia, eles estavam saindo de um lugar onde era protegido e para um lugar completamente desprotegido, onde eles seriam forasteiros, onde eles não teriam direito, onde eles não teriam uma proteção, onde eram eles por eles. E aí eu volto com a minha pergunta para vocês: até que ponto você está disposto a ouvir? É a primeira coisa. Querido, a gente só ouve quando a gente quer. Amém? Os pastores da sua igreja estão pregando aqui todo domingo. Tem algum da semana, pastor? Quarta-feira. Aí tem a célula. Na célula, eles são a voz de Deus. Deus usa esses homens e essas mulheres quando eles sobem nesse altar. Eles estão aqui querendo pregar. Aí eu te pergunto: qual que é a disponibilidade do seu coração de ouvir e focar? No ano passado nós tivemos um congresso na nossa igreja, foi poderoso, foi maravilhoso. Irmãos, pensa, sabe quando assim a glória de Deus desce no lugar, o lugar fica até embaçado? Mas estava desse jeito, aquela coisa maravilhosa. E aí um pastor que estava lá liberou uma palavra profética, uma palavra linda. E a igreja falou em mim, e o povo chorou. Irmão, você via assim no altar, tinha gente ajoelhada, tinha gente em pé, tinha gente chorando, tinha gente de todo jeito, tinha gente...
ao Senhor, foi a coisa mais linda. Mas aí uma das coisas que ele liberou nessa palavra, ele disse assim: se vocês se esmerarem e buscarem a minha presença neste lugar, eu virei sobre esta casa. Querido, aquilo ali ficou no meu coração. No outro dia, eu já estava orando, falando: Deus, o Senhor disse, o Senhor liberou uma palavra profética, e ela não pode cair no esquecimento. E aí, na outra semana, eu falei com a igreja: gente, nós vamos iniciar agora um propósito de jejum e oração. Quem está dentro? Vocês lembram o que o Senhor falou? E aí nós começamos já na outra semana um propósito de jejum e de oração. Estou falando na outra semana, mas não me lembro bem se foi na outra não, gente. A gente começou logo depois. E aí depois eu falei: então agora nós vamos fazer vigília, vamos marcar as vigílias. Mas sabe o que acontece, querido? Eu sei que fizemos uns propósitos daqueles assim bem pesados, e eu vi que o pessoal entrou, muita gente entrou, marcamos as vigílias. Mas o que a gente percebe é que na hora que a glória do Senhor estava lá, estava gostoso, o fogo queimando, os corações assim, sabe, palpitando, igreja lotada, lindo. Mas na vigília não estava lotado não, pastor. Não, nenhuma ficou lotada. Assim, na verdade as vigílias ficaram bem vazias, mas a gente continuou fazendo. E eu falei para os irmãos assim, eu falei: gente, aí a última que nós fizemos agora, nós começamos lá uma demarcação de território. Então, a gente foi, orou um pouco na igreja, depois a gente foi para o bairro lá, um bairro que tem um dos piores históricos lá da região, tanto de assassinatos como de espiritismo. E nós fomos lá, falei: agora nós vamos para lá, vamos marchar lá nesse bairro. A gente foi em cada ponto crítico daquele bairro profetizar. E aí, queridos, não tinha muita gente, não tinha. Tinha aqueles que estavam dispostos a ouvir e obedecer. E eu falei com eles assim: irmãos, que às vezes o pessoal fica assim: não, mas tem pouca gente, cadê o povo? Eu falei: não preocupa, cadê o povo? Não. É quem tem que vir, é quem entendeu, é quem está disposto a ouvir e obedecer, querido. É esse que vai fazer a diferença, e é esse que vai receber favor, é esse que vai ouvir a voz, porque o Senhor liberou uma palavra profética, o Senhor entregou uma promessa. Quem que vai ser forçado essa promessa? Quem ouve, quem obedece. Porque, querido, na hora que o fogo da glória está, a presença de Deus é maravilhoso, é lindo. Culto de domingo é sempre muito gostoso. Eu amo os cultos de domingo, eu amo. Eu aproveito tudo, queridos. Eu sento ali na frente mesmo, eu adoro tudo que eu tenho que adorar, eu louvo tudo que eu tenho que louvar. Eu não quero saber o que está acontecendo. Ainda bem que eu não sou mais diaconisa, já fui. Então já tive muitos anos que eu tinha que circular na igreja para saber o que estava acontecendo na igreja. Por muitos anos eu fiz isso. Agora eu não preciso mais fazer, eu não quero mais saber, eu estou ali, eu amo. É gostoso, querido. Mas o Senhor, Ele olha, sabe? Eu vejo o Senhor nos medindo o tempo todo. Eu vejo o Senhor procurando pessoas que Ele vai aprovar, pessoas que vão poder passar para o próximo nível, que vão subir o próximo degrau. Eu vejo um Deus que está disposto a nos levar para um lugar de honra. E eu te falo uma coisa: caminhar com Ele é uma caminhada de honra. Caminhar com Ele, querido, é a coisa mais incrível e mais poderosa que pode existir. É ou não é, pastor Júlio? É algo maravilhoso, querido, mas não é uma roupa, sabe? Não é só glória a Deus, aleluia. É você se dispor nessa mesma intenção
Como aqui, Abraão que sai para um lugar, porque ele ouviu e creu. E aí eu quero te falar da segunda coisa, que é crer. Sabe, às vezes eu fico pensando, por que a gente não faz aquilo que o Senhor manda? Tem muitos motivos, mas um deles, querido, é que parece que de verdade a gente não crê. Sabe, eu me lembro de quando o pastor liberou aquela palavra profética lá na minha igreja, meu coração queimou e está queimando até hoje. Queridos, eu chego na minha igreja e eu falo, Deus, meu sonho é o dia que nós entrarmos por essas portas e a gente perder completamente o controle. Que a gente não vai saber quem está cantando, quem está pregando, quem está orando. Tamanha é o avivamento e o poder do Senhor haverá, que não vai ter nem como distinguir quem é que está no altar louvando, adorando, ministrando, quem que está no banco. Eu falo com Deus, Senhor, esse é o meu sonho. É que aquilo que o Senhor disse se cumpra, que a presença da glória venha. Só que, querido, quando eu penso nisso, eu penso também, Deus, nós precisamos buscar mais do Senhor, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente tem que vir para as vigílias, nós temos que obedecer, nós temos que santificar, a gente tem que purificar a nossa vida, a gente tem que se separar. Por quê? Porque é o caminho. Agora, sabe, eu gostaria, eu sempre peço isso para o Senhor, eu falo, Deus, abre o coração e a mente do teu povo, para que eles consigam ver qual é a grandeza e qual é a riqueza da glória do seu chamamento. Como diz o apóstolo Paulo. Querido, porque quando os seus olhos eles são abertos, e aí eu vou deixar para você aqui uma dica, comece a orar e falar, Senhor, abre os meus olhos. E na medida que os seus olhos vão sendo abertos e abertos e abertos, porque isso é um processo, isso é progressivo, sabe o que acontece? Querido, você começa a enxergar uma medida de glória, uma medida de graça, uma medida de favor, de liberação do céu, que você não quer outra coisa. De repente você vai se descobrir em um lugar onde de fato você vai dizer nada mais importa. Sabe, você vai poder dizer nada importa mais do que Ele, do que a sua presença, do que a sua glória. É um mover-se no Espírito e é um andar em excelência. Porque, querido, quem sai do serviço, a gente chama a nossa vigília lá de vigília, mas não é vigília nada não, gente. É uma oração, pastor. A nossa vigília começa às 8h30 e vai até lá para as 10h30, 11h. Isso é vigília, pastor? A gente chama de vigília, é uma oração que a gente faz. Aí, querido, mas sabe, caminhar em excelência é sair do trabalho sexta-feira e ir para a vigília 8h30 da noite. Isso é caminhar em excelência. Isso aí, pastor, é os excelentes, é os que entenderam, é os que estão dispostos. Porque, querido, é fácil. Fala para mim, quem trabalha fora aqui? Quem trabalha? Deixa eu ver. É fácil, gente? Só que existe uma medida de graça e de favor que é liberada sobre a sua vida quando você se dispõe. Queridos, quando houve um tempo na minha vida que eu estava muito doente, eu passei por vários processos de doença, começando assim, eu tive uma depressão muito profunda, a quase loucura, e depois dessa depressão eu estava com as sequelas, né, foram anos de tratamento e depois sequelas. Então eu tinha algo que o povo hoje está chamando de burnout. Eu tinha um esgotamento que eu não suportava, nada que fosse um pouco além do meu limite. Eu passava mal, eu ficava de cama. Quando eu decidi, me voltei para o Senhor de uma maneira
das coisas que o Senhor fez na minha vida, querido, Ele começou a me esticar os meus limites. E o Senhor foi me pedindo coisas que eu falava: Deus, eu não dou conta de fazer. Eu não consigo. E eu já sabia que se eu fosse, eu ia passar mal depois. Queridos, eu fui dando aqueles passos que o Senhor me falava. Eu fui ouvindo a voz dele, caminhando naquela direção. E o que foi acontecendo na minha vida é que cada passo que eu dava, eu ia sendo curada. E eu me lembro de um final de semana que eu estava num projeto que eu trabalho de cura e libertação, um projeto intenso, queridos, intenso, que eu atendo as mulheres fazendo atendimento individual nesse projeto. Já teve vezes de ir até 2 da manhã, direto, o dia inteirinho, às vezes mal parando para o almoço. E eu me lembro que um desses, eu falava: Deus, eu vou, mas com reserva, o Senhor sabe, eu não quero ficar tanto. E um dia, nesse projeto, o Senhor falou para mim, eu acordei 5 da manhã, falei: Deus, eu preciso dormir, senão não vou dar conta. O Senhor falou para mim: filho, eu estou te curando hoje, você está curado, você não tem mais nada, descansa. Queridos, nesse dia, eu me lembro que eu saí do projeto, tinha passado aquele final de semana abençoado de muito trabalho. E o meu marido passou mal, então eu cheguei na igreja, faltando 10 minutos para a pregação. Foi uma época que ele não estava bem de saúde. Ele falou para mim assim: amor, estou passando mal, você vai ter que pregar. E eu me lembro que eu preguei, eu estava com uma vitalidade, uma força, uma disposição, assim, uma coisa. E hoje eu me vejo fazendo coisas que jamais eu daria conta de fazer, mesmo se eu estivesse saudável, mesmo estando saudável. Queridos, e eu vejo assim, o Senhor diz: vai e faz isso. Eu estou indo e fazendo, eu não quero saber, eu não estou perguntando, eu estou indo e fazendo. E eu vejo que para cada disponibilidade, para cada ida, uma unção é liberada, um favor, uma graça. E essa unção, ela é física, ela é sobre o corpo. E eu quero dizer, liberar essa palavra sobre a sua vida aqui, porque eu sei qual é a realidade nossa, que moramos aqui. A maioria trabalha em BH, acorda muito cedo, não é assim? É ou não é? Eu sei, gente, eu também faço parte. Moro mais distante do que vocês um pouquinho. Eu moro lá no Sevilha B, depois dos Sentinetes. E aí, queridos, mas eu quero dizer para você, naquele dia que você estiver cansado, naquele dia que você sente assim, não estou dando conta, está difícil, antes de você virar para o pastor Júlio e falar: pastor, eu não aguento ir, eu não vou. Você pergunta assim: Deus, é para mim? E escute o que o Senhor vai te dizer. Escute. Esses dias eu tive uma experiência assim, eu estive um dia inteiro ministrando para mulheres. À noite tinha uma vigília do projeto. No outro dia de manhã, no domingo de manhã, eu estaria ministrando no IDEI. Treinamos meus líderes. Não é pastor Júlio aqui, ó. Pastor Júlio é nosso tutor que nos ensina. E aí, gente, eu saí do trabalho de mulheres, cheguei em casa, depois tinha a vigília, e essa vigília é vigília de verdade, tá? Até 3, 4 da manhã. Eu cheguei, fechei os meus olhos e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento ir nessa vigília. É para eu tentei. Gente, aqui eu recebi um menor de força, eu não estava mais cansada, eu não estava mais com sono, eu estava me sentindo assim, fortalecida. Eu falei: Deus, é para eu ir. E o Senhor falou assim: é para você ir, vá. E eu fui. Gente, fiquei na vigília. Aí no outro dia, 8h30 da manhã, tinha outra ideia. Eu saí da vigília, dormi um pouquinho.
E o Senhor assim, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo me acordar à noite. O meu organismo não suporta. Não é do meu organismo. Tem gente que é noturno, eu não sou noturno. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, meu Deus, de noite eu ainda fui para o mundo da noite para fechar com chave de ouro. Mas eu fiquei morrendo, esgotada, sabe? Queridos, eu não estou falando para você que isso é uma rotina para a gente viver no dia a dia. Isso é um caso que eu estou contando para vocês, um caso que aconteceu. Não é rotina. Vocês estão entendendo? Não é que eu vivo desse jeito, não. Mas eu estou querendo dizer para vocês que quando você dispõe o coração, sabe, quando você se dispõe a falar assim, às vezes você tem lá uma proposta, o pastor fala, irmão, assume essa célula, querido, você olha todas as dificuldades que tem, e eu sei que elas são verdadeiras, que elas são reais. Eu não estou desconsiderando suas dificuldades, não, eu sei. Gente, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos pequenos, eu trabalho, e eu cuido da igreja junto com meu marido. Eu sei que as dificuldades são reais. Só que quando você dispõe o coração em ouvir e se mover na voz do Espírito, sabe o que acontece? Você não dá uma resposta baseada na sua dificuldade. A sua resposta sempre vai ser baseada naquilo que o Senhor está te guiando. Para onde Ele te direciona, querido? Para onde o Senhor está te mandando? Então, antes de você dizer sim ou não, antes de você falar, pastor, estou entregando o meu ministério, pastor, eu não posso assumir essa célula. Querido, você dobra o seu joelho com sinceridade e ora, jejum se for necessário. E você não traz uma resposta enquanto você não ouvir do Senhor. E uma coisa que eu aprendi, eu sempre ouço do Senhor primeiro. Eu falo assim, Deus, eu sei que se o Senhor falar para eu ir, eu posso ir, porque o Senhor vai me dar força, vai me sustentar, vai abençoar, vai abrir porta. E é o que eu tenho visto, é o que eu tenho vivido. Diariamente. Diariamente, Deus. Então, realmente uma disponibilidade. Onde você para de olhar para a dificuldade, você para de olhar o risco. Qual é o risco que você vai correr? Querido, qual o risco que Abraão estava correndo ali? Ele estava correndo todos os riscos possíveis. Mas quando você se dispõe a obedecer, a ouvir, você para de pensar no risco. E você só faz aquilo que Ele manda você fazer. Só. E você vai ver uma medida de bênção, de favor, de unção, de prosperidade sendo liberada sobre a sua vida, que eu te garanto é uma coisa que você jamais experimentou na sua vida. É poderoso, é uma porção poderosa que o Senhor derrama. E, gente, eu não entrei no que eu ia pregar, mas é o que o Senhor queria entregar, né? Vou tentar entrar e vamos fazer o que der tempo, né, pastor? Queridos, agora, quando nós olhamos para Abraão, o que nós vemos em Abraão? Nós vimos um homem se movendo ao som de uma voz. Basicamente é isso que eu vejo em Abraão. E eu vejo em Abraão um homem que construía altares ao Senhor. Sabe o que é construir um altar? É render alguma coisa. Querido, e esses altares aqui em Abraão, na nossa vida também, eles são progressivos. Sabe? Você vai, na medida que o Senhor, Ele vai
aumentando o relacionamento com você. Ele vai liberando graça sobre a sua vida. Ele vai construindo algo dentro de você. E na medida em que ele vai construindo, quanto mais ele constrói, mais um passo você dá, mais um altar você é para ele. E você vai fazendo suas entregas. Para cada entrega que você faz, é um degrau que você sobe. Você chega num lugar mais alto. Cada lugar mais alto que você alcança é uma liberação maior de unção, de favor, de graça. E é onde o Senhor quer nos levar, amém? É para onde o Senhor quer te levar. Então, pastor Júnior, nesses 28 anos, e nesse tempo agora, o que o Senhor está trazendo para a sua igreja, para o seu povo, é que esse tempo é um tempo de construir altares, é um tempo de excelência, é um tempo de chegar a lugares mais altos, de pisar em lugares em que vocês ainda não pisaram. É um tempo de liberação de graça, de favor, de unção, de prosperidade. Para quem ouvir, para quem entender e para quem quiser caminhar. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, é tão lindo, porque Abraão, a vida dele é progressiva. A gente vê um progresso e a gente vê que as entregas de Abraão, elas são progressivas. Então nós vemos primeiro Abraão saindo, sem saber para onde ia, mas obedecendo e crendo numa palavra. E depois a gente vê Abraão chegando a um lugar. O primeiro lugar que Abraão para se chama Siquém. Sabe o que significa Siquém no grego, no hebraico? Siquém significa ombro, suporte, significa aquele onde se carrega um peso. Ombro, se você pega essa palavra ombro, ela está relacionada com governo espiritual e com autoridade. Mas vocês vão lembrar do texto que fala sobre Jesus, que o governo está sobre os seus ombros, falando sobre o governo espiritual, sobre a autoridade. E eu fiquei assim, Deus tem me falado muito sobre os altares nesses últimos dias. E aí, queridos, eu fui olhar, fui fazer uma pesquisa sobre Siquém. Onde que fica Siquém? Qual é a localização geográfica de Siquém? Que lugar é esse que Abraão chega e faz o primeiro altar? Você sabe onde que é Siquém? Querido, nada na Bíblia é por acaso. Cada palavra, tudo é tão assim conectado, tão perfeito. Siquém era a região central de Canaã. Era o centrão, aquele ponto ali, muito importante, por onde tudo passava. E aí, quando Abraão chega ali, e ele se prostra, e ele se rende, querido, sem fé, ele saiu de um lugar, sem saber para onde ele estava indo. Ele chega em Siquém. Em Siquém, o Senhor fala com ele de novo: olha, Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida, eu vou te dar essa terra. O Senhor fala com Abraão. O que ele tinha para Abraão? Querido, ele era forasteiro ali. Aquela terra, o próprio texto diz, quem é que estava lá? Os cananeus estavam lá. Mas Abraão faz o que, queridos? Um altar, uma entrega. Sabe, quando eu vejo Abraão fazendo um altar no centro de Canaã, sabe o que eu estou vendo ele fazer? Estou vendo Abraão liberando uma palavra profética e liberando ali um governo espiritual sobre aquilo que Deus iria fazer lá na frente, sobre a terra que Deus ia trazer. Então, antes mesmo de Abraão conseguir enxergar com perfeição o que era,
ele estava agindo em fé, ele estava estabelecendo um governo espiritual, ele estava se rendendo, colocando ali, erguendo um altar ao Senhor e dizendo: Pai, se o Senhor me entregou a mim, eu não abro. O que o Senhor tem entregado em suas mãos? Quais são as palavras proféticas que têm sido liberadas sobre a sua vida, querido? Qual é a palavra profética que tem sido liberada sobre a sua história, sobre a sua célula, sobre a sua casa, sobre esta igreja? Você precisa se mover em fé, porque quem fala é o próprio Deus. É o próprio Deus. E às vezes, querido, nós estamos aqui ouvindo palavras proféticas, recebendo palavras semanalmente, mas a gente não ergue um altar. A gente não toma aquilo para nós, a gente não pega aquilo e a gente continua na próxima semana reclamando das mesmas coisas, sem estabelecer aquilo que o Senhor liberou para nós. Nós vimos em Abraão um processo muito interessante ele vai passando por esses processos em cada fase da sua vida. Ele ouve, ele se rende, ele crê, ele obedece e ele arrisca. Às vezes a gente não está disposto a arriscar. E o segundo altar que Abraão ergue ao Senhor, ele ergue um altar de Betel. Betel, o texto diz que ele vai andando mais um pouco, e onde que ele chega? Em Betel. E o termo Betel significa casa de Deus. Só que é interessante que o texto deixa bem claro que Betel ele estava no meio, que Abraão estava no meio, entre Betel e Ai. Imagine aqui esse corredor, ali onde está o celular estava Abraão. Abraão, de um lado estava Ai, do outro Betel, a casa de Deus. Agora, sabe o que significa Ai? Ai significa ruína. Nada na Bíblia é por acaso. Então, querido, de repente Abraão estava ali num lugar de decisão. Ai representava Arã, que era o lugar de onde ele tinha saído. Sabe o que significa Arã? No hebraico, Arã significa área estéril, esterilidade. Era o lugar de onde Abraão tinha saído. E agora ele estava ali entre Ai e Betel. E ali, queridos, Abraão precisa tomar uma decisão. E ele decide chamar, declarar, se alinhar, invocar o nome do Senhor. Para quem que ele ergue um altar? Para o Senhor em Betel. Querido, muitas vezes nós estamos em circunstâncias da nossa vida, onde você tem Ai diante de você e você tem Betel. Você está em Betel hoje, amém? Você está em Betel, você tem Betel diante de você o tempo todo. Mas talvez quando você chega lá na sua casa, o que tem? Ai. E você fala mesmo, você fala: ai, cheguei em casa. Mas às vezes você chega no trabalho, o que tem? Ai. Talvez aquele dia que você olha para a sua célula e você fala: ai. Querido, você vai ter que decidir para onde você vai olhar e o que você vai invocar. Porque tem pessoas que invocam Ai, que só fala da ruína, que olha para a dificuldade, olha para a ruína que ele vê ali, ele ergue o altar da vida dele. Se ele ergue o altar ali, onde que ele vai ficar? Tem como ele ficar em Betel? Se ele está erguendo um altar em Ai, se ele só
tem como. E aqui, queridos, é um lugar de escolha, onde você vai ter que escolher o Senhor. Onde diante da dificuldade, diante da provação, onde se está difícil, se você olha para a situação e você vai ter que escolher qual altar que você vai levantar, qual é a palavra que você vai liberar. Qual palavra? Você pode levantar de manhã, olhar para aquela situação na sua casa e falar assim: estou apertado, não tenho dinheiro, não sei o que eu vou fazer, como que eu vou pagar essas contas, está tudo enrolado. E aí você vai trabalhar, você entra no ônibus, sua mente não para, coração fica agitado, ansiedade, e agora, aí você começa a tentar criar a solução, você está em água. Mas você pode ir para Betel. Betel é quando você se levanta de manhã. Você olha para o boleto olha para você. Você olha para a fatura de cartão de crédito e ela olha para você. E você diz para ela assim: está tudo pago.